Tem coisas que a gente engole calado por um bom tempo, até o dia em que transborda. E quando transborda, meu amigo, ninguém segura. Eu me chamo Ricardo, sou pedreiro há mais de 5 anos, e o que vou te contar agora não é só uma história de humilhação no trabalho. É sobre como a arrogância de um homem virou a faísca para uma revolta geral. Uma greve que paralisou a obra inteira. E no fim, teve vingança. Daquelas que a gente nem acredita que teve coragem de fazer. Tudo começou quando o novo chefe de obra chegou. Walter. Só de lembrar o nome, me sobe um nojo. Ele apareceu com aquele jeito mandão, o peito estufado como se fosse dono do mundo. Diferente dos outros líderes que já passaram por lá, esse fazia questão de diminuir todo mundo. Para ele, gritar era método. E humilhar, rotina. A primeira semana foi um teste de paciência. A segunda, um inferno. A gota d'água veio numa sexta-feira. Estava um calor insuportável, e eu cuidava da medição de uma parte da laje. Um pequeno erro, coisa de centímetros, atrasou uma das etapas. Corrigível. Nada demais. Mas o Walter não quis saber. Subiu feito um furacão, me apontou o dedo na cara e gritou para a obra inteira ouvir: é por isso que pobre nunca vai para frente. Não serve nem para segurar uma trena, seu incompetente. Eu não sou de discutir. Sempre fui na minha. Mas naquele momento, foi como se ele tivesse cuspido na minha dignidade. Me senti pequeno. Inútil. O silêncio dos outros colegas só aumentava a dor. Eu queria desaparecer. Passei o resto do dia no automático, sem dizer uma palavra. Quando cheguei em casa, nem consegui encarar minha esposa. Ela notou. E me perguntou o que tinha acontecido. Mas como explicar que um homem me esmagou por dentro com uma única frase? Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa: se você já passou por alguma humilhação no trabalho, se revoltou com injustiças ou simplesmente quer ver esse tipo de gente recebendo o que merece, se inscreve no canal e já deixa seu like. Porque o que vem a seguir é uma virada que até hoje dá o que falar entre os trabalhadores daquela obra. E o melhor, fui eu quem começou. No fim de semana, eu mal dormi. A cena ficava voltando na minha cabeça como um pesadelo repetido. Eu pensava: será que sou só eu que tô vendo isso? Será que os outros também estão engolindo esse tipo de humilhação? Na segunda-feira, fui trabalhar com o coração pesado. Mas dessa vez, algo estava diferente. Um colega, o Jaime, me puxou de canto e disse: Ricardo, o que aquele cara fez contigo foi covardia. Se ele gritar comigo daquele jeito, vou largar tudo. Naquele momento, eu percebi que não estava sozinho. E não era só o Jaime. Aos poucos, os comentários foram surgindo. Gente revoltada, outros traumatizados por gritos passados. Um servente contou que chorou no banheiro depois de ser chamado de incapaz por causa de um carrinho de massa que tombou. Um eletricista foi acusado injustamente de roubo por ele. Era uma coleção de humilhações que, até então, todos suportavam calados. Mas comigo, parece que a faísca pegou fogo. Eu tomei coragem e falei: gente, se a gente não fizer nada, ele vai continuar pisando em todo mundo. A gente precisa se unir. No começo, o silêncio. Mas depois, começaram os olhares, os acenos de cabeça, os desabafos. Em menos de uma hora, havia 10 homens comigo. No dia seguinte, 20. A revolta virou movimento. E o medo começou a mudar de lado. Na quarta-feira, organizamos a primeira parada simbólica. Ninguém bateu ponto no horário. Todos sentados, de braços cruzados. Walter apareceu espumando, gritando, ameaçando cortar o dia, mandar embora. Mas ninguém se levantou. Foi a primeira vez que ele perdeu o controle. Ele olhou para todos e viu: perdeu o respeito. E quando um chefe perde isso, perdeu tudo. Ele foi embora bufando. E nós ficamos ali, firmes, por horas. Depois, voltamos ao trabalho, mas o recado estava dado. Na sexta, fizemos a primeira reunião.
Não era mais só uma reclamação. Era uma greve sendo planejada. E eu, que sempre fui o mais quieto, estava ali, no centro de tudo. E digo mais, nunca me senti tão vivo. E se você tá gostando dessa história, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Porque a melhor parte ainda nem começou. Na semana seguinte, a greve saiu do papel. Um a um, os trabalhadores começaram a cruzar os braços. Não era mais uma rebeldia isolada. Era um movimento coletivo. Carpinteiros, ajudantes, eletricistas, pedreiros, todos unidos. A obra parou. E pela primeira vez desde que comecei naquela empresa, vi o medo nos olhos da direção. O Walter? Ele não apareceu no primeiro dia. Mandou o recado pelo encarregado. Nem teve coragem de encarar a gente. Foi aí que os diretores resolveram nos chamar para uma conversa. Quiseram saber o que estava acontecendo, o que estávamos exigindo. E a resposta foi simples: respeito. Não pedimos aumento. Não pedimos menos carga. Só queríamos respeito e a saída do chefe de obra que tratava homens como lixo. Eles engoliram seco. A empresa não esperava uma reação tão firme dos funcionários. Sempre fomos vistos como substituíveis. Mas ali, naquela paralisação, mostramos o contrário. A pressão cresceu. A obra estava atrasando, os prazos apertando, os clientes cobrando. Os supervisores tentavam convencer um por um a voltar, oferecendo horas extras e promessas vazias. Mas ninguém cedeu. Cada trabalhador que se mantinha firme reforçava a coragem do outro. Viramos uma parede, e dessa vez, não era de concreto. No terceiro dia de greve, o próprio Walter apareceu. De óculos escuros, camisa social e uma arrogância que tentava esconder o nervosismo. Tentou fazer um discurso de que tudo não passava de um mal-entendido, que as palavras dele foram mal interpretadas. Mas ninguém ali era bobo. Quando ele terminou de falar, um silêncio gelado tomou conta. E então, um servente no fundo gritou: "Quem humilha, não comanda." A obra veio abaixo em aplausos e vaias. Ele saiu humilhado, do mesmo jeito que fazia com a gente. Foi a primeira vez que vi aquele homem sem voz, sem resposta, sem autoridade. Mas ainda assim, a empresa resistia a demiti-lo. Foi aí que a gente decidiu subir o nível. E se você tá curtindo essa história de justiça e coragem, deixa o like no vídeo, comenta se já passou por algo parecido e se inscreve no canal. Porque o que vem agora é a parte onde eu deixo de ser só mais um operário e viro o pesadelo daquele chefe. Depois daquele terceiro dia, a direção percebeu que a coisa estava fugindo do controle. Foi então que convocaram uma nova reunião. Dessa vez, convidaram 2 representantes dos trabalhadores. E adivinha quem foi escolhido para representar o grupo? Eu. O homem que, dias antes, havia sido humilhado diante de todos, agora entrava na sala da gerência com a cabeça erguida, falando por dezenas de colegas. Sentado à frente dos gerentes, deixei claro, ou Walter era afastado da obra, ou ninguém voltava ao batente. Eles tentaram argumentar, disseram que ele era um profissional qualificado, experiente, que já havia entregado muitos projetos. Eu respondi com firmeza: pode ser um excelente engenheiro no papel, mas como ser humano ele falhou. E a confiança, aqui dentro, ele perdeu. Eles pediram um prazo para pensar. A reunião terminou sem resposta. Mas ali, naquele momento, eu já sabia, eles estavam perdendo a batalha. O apoio dos trabalhadores era sólido. E o melhor de tudo, Walter estava se corroendo por dentro. O orgulho dele, esmagado por operários que ele desprezava. Mas eu ainda não estava satisfeito. Eu queria mais do que justiça coletiva. Eu queria minha revanche pessoal. Foi então que comecei a investigar. Conversei com colegas de outras obras. Descobri que Walter tinha um histórico antigo de abusos e queixas abafadas. Gente que pediu demissão por causa dele. Gente que foi demitida injustamente. Peguei relatos,
prints de conversas antigas, até uma gravação onde ele ofendia um trabalhador chamando de burro de obra. Aquilo era ouro puro. Com tudo em mãos, fiz o que ele nunca imaginou que alguém como eu faria: preparei um dossiê organizado, datado, com testemunhas e provas. Entreguei diretamente ao setor jurídico da empresa. E também, discretamente, enviei uma cópia para o Sindicato da Construção Civil. Naquele momento, a minha vingança tinha começado de verdade. E o que eu planejava ia muito além de uma simples demissão. Na semana seguinte, o clima na empresa já era outro. A direção tinha recebido o dossiê, e os boatos começaram a circular pelos corredores. Walter parecia mais tenso, olhava para todos com desconfiança, como se soubesse que alguma coisa estava prestes a acontecer, e estava mesmo. Ele tentava manter a postura, mas já não gritava como antes. O rugido do leão virou o miado de um gato encurralado. Os diretores, acuados com as provas que eu entreguei, finalmente convocaram uma nova reunião com todos os trabalhadores. Mas dessa vez, sem o Walter. E foi nessa reunião que veio o anúncio que ninguém esperava: o chefe de obra Walter será afastado das suas funções por tempo indeterminado, até que as denúncias sejam apuradas. A reação? Gritos, palmas, emoção. Teve gente que chorou. Eu fiquei em silêncio. Por fora, calmo. Por dentro, explodindo de satisfação. Mas eu ainda tinha uma última carta na manga. Enviei, anonimamente, a gravação com os insultos do Walter para uma página de denúncias trabalhistas bastante conhecida. Em poucas horas, o vídeo já estava se espalhando nos grupos de profissionais da construção civil. E quando viralizou, a bomba explodiu de vez. A reputação dele foi para o ralo. Começaram a surgir novos relatos de abusos de outras cidades onde ele trabalhou. Ex-funcionários que nunca tiveram coragem de falar, agora vinham à tona. A empresa, tentando limpar a própria imagem, agiu rápido. Na semana seguinte, anunciaram o desligamento oficial dele. Sem festa, sem agradecimento, sem nenhuma carta de recomendação. Saiu pela porta dos fundos, e ninguém sentiu falta. Quando soube da demissão, confesso, fui até o banheiro, me olhei no espelho e sorri. Porque ali, naquele reflexo, não estava mais o homem que engoliu a humilhação calado. Estava alguém que fez justiça com inteligência, que transformou dor em força. E se você está acompanhando até aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar se você já viu um chefe levar o troco. Porque o que eu fiz depois disso foi a cereja do bolo. Com o nome de Walter queimado no mercado, muita coisa mudou. A empresa, temendo novos escândalos, começou a tratar os trabalhadores com mais respeito. Reviraram a cultura da gestão. Criaram um canal interno de denúncias, começaram a ouvir mais os encarregados, valorizaram quem estava na linha de frente. E por incrível que pareça, me chamaram para participar desse processo. Sim, aquele mesmo homem que foi humilhado diante de todos, agora estava sentado ao lado dos diretores, ajudando a criar um ambiente de trabalho mais justo. Aceitei o convite, mas com uma condição: que a mudança fosse real, e não só marketing. Eles aceitaram. E foi aí que a minha história dentro da empresa começou a mudar de verdade. Recebi uma promoção. Passei a ser coordenador de equipe. Ganhava mais, claro, mas o que mais importava para mim era o respeito. O mesmo respeito que me foi negado durante tanto tempo. Comecei a cuidar dos meus colegas como eu gostaria que tivessem cuidado de mim. E, para minha surpresa, isso fez a equipe crescer ainda mais. Produzíamos melhor, com menos erro e sem medo. Um tempo depois, encontrei o Walter por acaso, em um mercado de bairro. Ele estava diferente. Mais magro, abatido. Fingiu não me ver, mas eu fui até ele. Não para humilhar. Só para deixar uma frase que eu vinha guardando desde o dia em que ele gritou comigo: às vezes, quem você pisa hoje, é quem vai passar por cima amanhã. Ele não respondeu. Baixou os olhos e saiu calado. Foi naquele momento que percebi que a maior vingança não foi a demissão dele. Foi o meu crescimento.
Porque enquanto ele caiu, eu subi. E não foi com gritos, nem com violência. Foi com coragem, estratégia e dignidade. E antes de continuar com o desfecho dessa história, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Porque o final vai te deixar com vontade de aplaudir. Com o tempo, a empresa virou referência em boas práticas entre os trabalhadores. A greve que começou com uma humilhação virou exemplo de resistência. Outras obras começaram a adotar o modelo que a gente implementou. Eu era chamado para dar palestras internas, ajudar na formação de novos líderes de campo. O que antes era motivo de vergonha, virou uma virada de chave na minha carreira. Mas eu nunca deixei o chão de obra. Mesmo com o novo cargo, fazia questão de vestir o uniforme, pegar na massa de vez em quando e estar lado a lado com a equipe. Porque eu sabia que a verdadeira liderança não está em mandar, mas em inspirar. Cada trabalhador ali era um espelho de mim mesmo. E eu fazia questão de mostrar que era possível crescer sem pisar em ninguém. Um dia, um jovem ajudante veio até mim e disse: "Quero ser como você um dia. Você provou que a gente pode ter voz." Aquilo me arrepiou. Porque foi ali que eu entendi o verdadeiro impacto da minha trajetória. Não era só sobre mim ou sobre o Walter. Era sobre todos que já sofreram calados. Sobre transformar humilhação em força, dor em ação, e revolta em justiça. Pouco depois, recebi uma proposta de uma grande construtora para assumir um cargo de supervisão regional. Salário alto, benefícios, e a chance de liderar dezenas de equipes em várias cidades. Aceitei com orgulho. Mas antes de sair, reuni todos da minha obra e agradeci. Disse que tudo que conquistei foi por causa deles. Pela união, pela coragem. E que jamais esqueceria daquele primeiro grito de revolta. E se você está aqui até agora, ouvindo minha história, eu te peço mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo se você já viveu ou presenciou uma injustiça assim. Porque quando a gente compartilha esse tipo de história, a gente inspira outros a não se calarem. E agora, no final, você vai ver o que realmente significa vencer com dignidade. Já na nova empresa, comecei com o pé direito. A experiência que vivi me preparou para tudo. E desde o primeiro dia, deixei claro que o respeito seria o alicerce de qualquer obra sob minha supervisão. Fiz questão de conhecer cada membro das equipes, ouvir histórias, entender dores. E mais do que isso, mostrar que ninguém ali estava sozinho. Enquanto isso, soube por conhecidos que o Walter tentou emprego em outras empresas, mas sem sucesso. A fama o precedia. Em todas as entrevistas, a pergunta era sempre a mesma: "Você é o engenheiro do vídeo?" Ele negava, mas a imagem dele já estava gravada na mente de todos. A arrogância que o mantinha no topo se tornou o buraco onde ele caiu. Um antigo colega até me contou que Walter chegou a tentar um negócio próprio, mas não conseguiu nem formar equipe. Ninguém queria trabalhar com ele. As mesmas pessoas que ele humilhou agora viravam as costas. Era como se o universo tivesse resolvido equilibrar a balança, ponto por ponto, com cada palavra amarga que ele já cuspiu. E eu? Segui construindo. Não só prédios, mas histórias, trajetórias, oportunidades. Cada obra entregue por mim agora levava mais do que concreto e ferro. Levava a marca da mudança. E os trabalhadores que estavam comigo sabiam: aqui, ninguém é menor do que ninguém. Porque o que nos faz grandes não é o cargo, é a forma como tratamos quem está ao nosso lado. O mais curioso é que, no fundo, eu sou grato por tudo o que vivi. Se Walter não tivesse me humilhado, talvez eu nunca tivesse me levantado com tanta força. Talvez ainda fosse só mais um tentando sobreviver no meio do caos. Mas a injustiça dele foi o que despertou a coragem em mim. E a maior vingança foi ter vencido, enquanto ele caiu sozinho, sem ninguém para defender. Anos se passaram. A vida seguiu. Me tornei uma referência dentro do setor, fui premiado por iniciativas de valorização dos trabalhadores e até voltei àquela empresa antiga, mas agora como consultor externo. Quando entrei lá novamente, vi alguns rostos conhecidos e outros novos.
E todos me cumprimentaram com respeito, aquele mesmo respeito que um dia me foi negado. Um funcionário mais novo veio até mim e disse: ouvi falar do que aconteceu aqui anos atrás. Você foi o cara que começou a revolução, né? Eu sorri e respondi: eu só fui a faísca. Quem fez o fogo foram os trabalhadores. Porque no fundo, é isso. Nenhuma mudança acontece sozinho. É na união, na coragem e na persistência que a justiça nasce. Nunca mais vi Walter. Dizem que ele se mudou para uma cidade do interior e vive recluso. Não sei se mudou. Não sei se arrependeu. Mas sei que aprendi com ele duas lições valiosas: como nunca tratar alguém, e como usar uma queda para se erguer ainda mais forte. E sinceramente, isso vale mais do que qualquer cargo ou salário. Hoje, eu olho para trás sem rancor. Porque cada passo errado dele foi um empurrão na direção certa para mim. E se você, que está assistindo, vive uma situação parecida, não se cale. A dor que você sente hoje pode ser a força que vai mudar tudo amanhã. Se posicione, se valorize, e principalmente, não deixe ninguém te fazer acreditar que você é menos do que é. E para encerrar, meu muito obrigado por ter acompanhado essa história até o fim. Se ela te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa aquele like de respeito e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é saber que é possível dar a volta por cima e sair vitorioso.